Olá, meu nome é Marcelo Malma, eu sou médico pneumologista aqui em Camaquã. Para quem não me conhece, muitos que estão vendo esse vídeo me conhecem, muitos são meus amigos, muitos são meus colegas aqui de Camaquã e cidades vizinhas. Eu venho aqui para relatar minha preocupação com a nossa cidade, com a nossa região, que hoje, no dia 13 de maio, Camaquã registrou 3 novos casos de coronavírus. Isso era esperado, isso era sabido. Nós não vivemos em nenhuma ilha que seja abençoada e, portanto, nós não teríamos mais do que um caso. Hoje, Camaquã já registra 4 casos de coronavírus. Isto era esperado, isto era fato. Hoje também a Universidade Federal de Pelotas divulgou a 3ª fase do seu estudo sobre coronavírus. E aqui eu quero relatar para as pessoas que como é que é feito essas pesquisas. Essas pesquisas que envolvem números, que envolvem estatísticas, são compostas por epidemiologistas, engenheiros de computação, analistas de dados e matemáticos. É um grupo multidisciplinar de pessoas extremamente capacitadas que sabem trabalhar com números, e isto foi mais do que comprovado, pois desde o início lá desta pandemia, início de março, aqui no Rio Grande do Sul, quando iniciou os primeiros casos e consequentes as primeiras mortes, as estatísticas nos mostravam isso, que entre maio e junho nós estaríamos nos nossos piores momentos. E esses dados estão confirmados. Ontem o Brasil registrou 881 mortes e esse recorde vem sendo batido dia a dia. Então a Universidade Federal de Pelotas divulgou os seus dados que têm números interessantes. Pela projeção desta 3ª fase do estudo da UFPEL, mostrou que nós temos em torno de 25 mil pessoas infectadas no Rio Grande do Sul. Isso é uma projeção, 24,9, 25 mil pessoas infectadas. E registradas oficialmente em torno de 3 mil pessoas, 2.900 pessoas infectadas, registradas oficialmente pela Secretaria Estadual da Saúde. Isso significa que há 22 mil pessoas, 22 mil habitantes do Rio Grande do Sul que entraram em contato com o coronavírus, desenvolveram anticorpos e, consequentemente, estas 22 mil pessoas eram pessoas transmissoras, pois elas não sabiam que estavam com a doença ou eram pessoas assintomáticas. Esses números resumem que para cada uma notificação oficial, há 9 pessoas infectadas que não sabem que estão infectadas, pois são pessoas assintomáticas. Eu não estou aqui criticando o governo estadual, o governo municipal, o governo A, o governo B. Nós sabíamos desde o início desta pandemia que nós não teríamos como fazer teste em larga escala. Nenhum país conseguiu fazer teste em larga escala, com 1 ou 2 ressalvas, como Coreia do Sul ou algum Singapura, algum outro país. Foram mínimos, a maioria não tem como fazer em grande escala. E isso aconteceu com o Brasil. Outro dado interessante é que mostrou que a nossa prevalência é muito baixa. Apenas 0,22% da população está infectada. Isso é um número muito baixo. E esse resultado de número baixo é graças ao nosso isolamento social que nós fizemos lá no início da nossa pandemia. O povo do Rio Grande do Sul soube abraçar essa causa e o resultado está surgindo aí. Mas, porém, na 2ª fase da pesquisa, nós éramos 0,13 e subiu para 0,22. É baixo? É baixo. Porém, este aumento significa que as pessoas começaram a sair mais de casa, começaram a desrespeitar o isolamento social e, consequentemente, há mais pessoas infectadas. Para terminar, para não ser muito prolixo e fazer este vídeo muito extenso, eu gostaria que as pessoas replicassem este meu vídeo. E eu volto a insistir, como falei nos anteriores, eu não tenho nenhum vínculo político, eu não tenho nenhum vínculo financeiro ou nenhum grupo interessado em algum ganho com esse vídeo. O meu interesse é que as pessoas saibam da gravidade que nós estamos passando,
Camaquã já tem 4 casos e isto vai aumentar, isto é um fato, nós já sabíamos que esses números iriam começar a aparecer. Se nós colocarmos o estudo da UFPEL dentro desses números, nós devemos ter em torno de 36 casos, mais 32 pessoas aproximadamente que não sabem que estão na doença no nosso município e estão transmitindo esta doença. O que eu quero é sensibilizar as pessoas a fazerem cada vez mais o isolamento social. É público, é notório que nas últimas semanas, e principalmente nessa semana, o centro da nossa cidade, há cada vez mais pessoas andando sem máscaras, mais pessoas dentro dos supermercados. Lembrar que supermercado não é um local de passeio, supermercado está sendo um local de necessidade, de extrema necessidade, buscar alimentação e ir para casa, assim como farmácia, qualquer outro estabelecimento comercial, não há necessidade nenhuma agora das pessoas frequentarem. O poder público municipal precisa tomar providências urgente quanto a novas restrições, talvez toque de recolher, como fez o município de Igrejinha, como fez muito bem sucedido o nosso vizinho, não tão próximo aqui, mas vizinho, o município de Bagé, que foi um exemplo de como controlar uma doença. Bagé foi a primeira cidade do interior com maior número de casos e conseguiu reverter esses casos, e não há nenhuma morte no município de Bagé. Nós precisamos ter esses belos exemplos e trazermos para o nosso município. O nosso poder público tem poder para isso. O STF determinou que é o nosso prefeito, os prefeitos que determinam o que vai abrir e o que vai fechar. Eu não vim aqui, não estou aqui criticando o nosso prefeito, o qual eu não tenho nenhuma intimidade, nunca tive conversa com o nosso prefeito, eu não sou contra ou a favor do governo dele. Se eu tiver que ser a favor, eu vou ser a favor, porque eu sou a favor do nosso município. Eu quero o bem do nosso município, independente da bandeira partidária que está atualmente no nosso poder. Eu quero o bem da nossa população. É a cidade na qual eu vivo, é a cidade da qual eu adotei, é a cidade da qual eu tenho muito carinho e tenho muito respeito. Por isso que eu venho me expor aqui publicamente, pedir encarecidamente que a nossa população abrace a causa do isolamento, senão os números serão drásticos, senão os números serão piores. E isso as estatísticas estão mostrando. Eu agradeço as pessoas que tiveram paciência para me ouvir estes 8, 9 minutos deste vídeo. Peço, se puderem, replicar para os seus contatos, para os seus conhecidos. Se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, eu aceito que postem. Se for possível, eu vou responder a todos de maneira ordeira, de maneira carinhosa, sem agressividade. Eu desejo a todos uma bela semana e que, por favor, vamos fazer o isolamento. Este é o tratamento, esta é a vacina. Atualmente, para o coronavírus, o único tratamento, a única vacina é o isolamento social. Obrigado e até breve com um novo vídeo de esclarecimento.